vocês aqui, para que a gente possa realizar mais esse encontro com o Nossa. Ricardo, que seja um encontro bastante produtivo e que a gente possa aproveitar aí ao máximo para tirar as nossas dúvidas ou ainda ficarmos com mais desejo de ler a ficção científica. Então, muito obrigada, Ricardo, mais uma vez. Vou pedir para você clicar aí para gravar, porque depois todos pedem esse Ah, link. tranquilo. Grava aí, já aperta aí para não Aham. esquecer, tá bom? E bom curso para todos nós. Obrigada, viu, Ricardo? Valeu, obrigado. Bom, vamos começar então. Eu, vocês estarem aqui na sexta é uma ou significa que o isolamento social acabou com a com a diferença a forma de vocês diferenciarem os dias da semana, ou vocês gostaram mesmo do curso, né? É uma coisa ou Eu outra. gostei do curso e É, também eu sou uma pessoa muito caseira, então para mim esse negócio de happy hour não funciona, talvez uma vez por mês. gente, eu vou Tá ótimo. compartilhar minha tela, só que quando eu compartilho eu perco um pouco o referencial de se tiver alguém pedindo para entrar e tal, mas então vocês podem me interromper, eu vou é, aceitando o pessoal aqui conforme a gente vai falando. É, bom, vocês, qual foi a primeira impressão assim que vocês tiveram desse conto quando comparado ao outro? Algumas pessoas já falaram, né? O Marcelo já comentou aí algumas impressões primeiras, né? Desse primeiro capítulo do Sozinho no Deserto Extremo. Dá para perceber que esteticamente são dois textos bem diferentes, né? Eu tive a mesma impressão do Marcelo. Eu fiquei com um pouco de dificuldade de classificar como ficção científica, né? Para mim ficou, sei lá, teve mais elementos ligados ao fantástico. Eu estou bem curiosa para saber, né, como que você classificou. Classificaria aí, né? Ele tem principalmente essa apresentação do livro, né? Parece mais um texto de literatura fantástica ou do que explora mais o insólito, assim, né? Do que a ciência, efetivamente, né? Mas aí vamos por partes, né? Vamos falando um pouco sobre o autor. Primeiro, eu acho importante apresentar esse autor. Eu não sei se alguém já conhecia o Luiz Braz. Luiz Braz é um heterônimo que o Nelson de Oliveira, que talvez seja a autoria mais conhecida dele, utiliza para assinar as obras de ficção científica, né? E ele tem aí pelo menos 4 heterônimos que ele vai utilizando ao longo da carreira literária dele, né? O Nelson de Oliveira, o Luiz Braz, Teodoro Adorno e Valério Oliveira. Teodoro Adorno mesmo, o Teodoro heterônimo? Adorno. O Teodoro Adorno ele usa para fazer essas algumas brincadeiras em rede social, assim, ele faz algumas charges em redes sociais e tal, e que gerou um livro de quadrinhos ali, né? E deixa eu ver que tem gente aqui pedindo para admitir. Mas o que a gente vai analisar assim com mais profundidade é o Luiz Braz, né? O Nelson de Oliveira ele faz as capas também, as ilustrações do próprio livro, então isso é interessante porque acaba entrando como elemento de construção de sentido também. Tem um outro livro de ficção científica dele, que é o Distrito Federal, que esse livro aqui ficou conhecido durante um certo tempo, assim, teve bastante repercussão. E aí, esse livro tem mais que o Sozinho no Deserto Extremo, mas ele vai brincando com essas ilustrações no meio da história e tal, e isso também ajuda na construção de sentido. Bom, ele tem uma carreira literária que foi que deu início, que foi iniciada na década de 90, né? Junto com outros autores, como o Marcelino Freire, o próprio Carrascosa, né? Eles são contemporâneos aí, né?
E uma das questões interessantes do Nelson de Oliveira é que, ao longo da sua trajetória, ele é um sujeito, ele sempre se mostrou muito caridoso, generoso assim com as novas gerações, né, e preocupado com as gerações que vêm surgindo na literatura. Então ele costuma organizar antologias interessantes. Ele organiza a antologia de autores da década de 90, ao qual ele participa. E aí ele organizou em 2010 uma antologia de autores de 2000, que são autores que iniciaram a carreira literária nos anos 2000. E agora ele começou já a trabalhar na antologia de autores de 2010, de autores que começaram a carreira literária em 2010, né? E isso é interessante porque dá para ter uma ideia, né, do que tem se produzido ao longo de uma década. Na literatura de ficção científica, ele tem 2 livros que eu destaco como livros significativos na carreira dele, que é o Distrito Federal e o Sozinho no Deserto Extremo. Mas ele tem muitos contos e antologias que ele costuma organizar. Ele organiza muita antologia com essa questão provocando esse choque de gerações, né? Normalmente tentando colocar autores que já tenham uma carreira na ficção científica, como o Caruso, que publicava muito na década de 90, publica ainda hoje bastante, com autores estreantes na ficção científica, autores dessa década. Então ele provoca muito esses encontros, assim, né? E ele promove oficinas literárias e coordena as atividades de um coletivo chamado Coletivo Cripto Caipora, que é um coletivo literário bem produtivo atualmente aí na ficção científica, né? E aí, falando um pouco então do livro especificamente, né? A gente deu o primeiro capítulo do Sozinho no Deserto Extremo. Esse livro foi publicado em 2012 pela editora Prumo, e o livro ele problematiza quais seriam as subjetividades de um sujeito de classe média paulistana que, ao acordar em um determinado dia, descobre que ele é o único sujeito vivo em todo o planeta. Todos desapareceram, exceto Davi, que é esse personagem principal. Ele é um publicitário bem-sucedido que acorda em um domingo e percebe que mulher, filhos, vizinhos, todos evaporaram. E aí o Luiz Braz problematiza, a partir dessa premissa, as estratégias do sujeito para manter a sanidade mental e a própria noção de individualidade num mundo que está despovoado, sem ninguém em quem se espelhar, né? Ele ainda cria situações as quais dificilmente problematizamos, como a sobrevivência sem serviços básicos de alimentação, transporte, saúde, e a vida diante da solidão concreta. E ele usa muito, quando ele fala desse livro, né, essa questão da solidão concreta, que não seria uma solidão simbólica, né, mas uma solidão dura, onde de fato não existe mais ninguém que está sozinho no mundo, né? Bom, assim como... Deixa eu só ver se tem gente aqui pedindo para entrar. E uma pessoa. Muito bem. Assim como na quarta-feira, eu vou utilizar da mesma metodologia que eu utilizei ali no texto do Cirilo Lemos para analisar o Sozinho no Deserto Extremo. Então, selecionei 3 formações discursivas, pensando que a formação discursiva é útil para mim para a constituição de um quadro hermenêutico, né, para um direcionamento de como ler este texto ali, né? E as 3 formações discursivas que eu seleciono para analisar o Sozinho no Deserto Extremo seria a ficção científica, a psicanálise e a metaficção, né? Com relação à ficção científica, eu retomo aquela ideia do novo, que seria aquele construto verbal cujas necessidades necessárias suficientes a essa presença de interação e distanciamento cognitivo que a gente tem com alguma coisa do texto ali, né? Que provoca essa nossa impressão de que você está trabalhando ali
com um novo mundo, e esse novo seria uma espécie de gatilho ali, né? Que vai separar o ambiente empírico do autor para um outro ambiente cercado de uma moldura imaginativa alternativa, né? E aí, né, só retomando, esse novo pode ser a máquina do tempo, pode ser esse dispositivo mais rápido que a luz, e no nosso caso aqui seria esse gesto em que todos sumiram, né, esse evaporar das pessoas. Lembrando que assim a ficção científica, esse texto ele se enquadraria nessa terceira onda da ficção científica, que estabelece aquela relação do contínuo com o fantástico, né? De uma obra que transita entre a magia, o insólito inexplicado ou o insólito causado pela ciência, né? E aí na obra, no Sozinho no Deserto Extremo, né, nós identificamos que há uma moldura imaginativa alternativa aí, né, em torno do ambiente empírico do autor, que é essa questão de que todos sumiram, né? E isso vai sendo construído ao longo da enunciação, ao longo do texto, na condição da personagem central da obra ser o único sujeito vivo em todo o planeta. Esse seria o gatilho do novo, né? Aquilo que eu consideraria esse gatilho para esse novo mundo, esse mundo imaginado aí, né? Essa Ricardo, desculpa. Pode falar. Ricardo, desculpa. Tem uma pessoa que está aqui tentando entrar. Acho que você podia ver. Acho que tem algumas pessoas. Deixa eu já... Regiane. Pronto. Valeu. Então, voltando lá. Bom, esse gatilho, né, que seria o novo, então seria esse movimento, né, nesse novo mundo apresentado, todas as pessoas sumiram, todas as pessoas desapareceram, e o Davi aí seria esse personagem isolado, né, sozinho no mundo inteiro. O autor, ou o enunciador, aí ele estimula, então, essa construção de efeitos de sentido dos valores de uma coletividade pertencente a essa vida paulistana de classe média. Esse seria o mundo comum que ele seleciona, né? E acho que a gente consegue perceber isso já no primeiro capítulo, que existe ali o mundo do Davi seria o mundo da classe média paulistana, onde aquela rotina da livraria ou a biblioteca me lembra muito quando eu leio, né? E acho que, não sei se a vocês remeteu a isso também, com uma representação ali da livraria Cultura, né? Com vários andares ali e tal, uma livraria grande. E essas mudanças e ele também vai retratar ali, então, além dessa vida paulistana de classe média, onde Davi ele se encontra ali, né, como um exemplo, né, um sujeito que desfruta dessa vida, algumas mudanças epistêmicas da psique de Davi aí, em virtude dessas condições culturais traumáticas de estar só. E ele explora justamente esse elemento cultural, essa condição cultural do que é ser sozinho, né, na perspectiva aí de Davi. O leitor, por sua vez, né, o coenunciador, ele potencializa ao longo da leitura desse texto esses efeitos de sentido de discursos presentes na obra e parte de um direcionamento sobre o conhecimento epistêmico do que é estar só. Isso significa, assim, que ao longo da obra o leitor ele vai também questionando a si mesmo, né, ou pelo menos é esse o convite que muitas vezes até diretamente o narrador ali, esse narrador personagem vai fazer ao longo da obra, de que o leitor se questione se na condição de Davi, ele só, com todas as pessoas desaparecidas do mundo, ele tomaria as mesmas atitudes, né? Fica uma espécie de jogo meio macabro, assim, onde o narrador vai
às vezes questionando as ações do próprio Davi, ali falando, olha, você está agindo como uma criança, né? E ele pede pela validade do leitor quando ele realiza esses juízos. No geral, assim, isso justifica a obra como ficção científica, mais ou menos, né? Se a gente só pensar que o Novum é essa condição de todas as pessoas terem desaparecido, você fala, bom, o gatilho disso pode ser o simples insólito ali, né? E aí isso justificaria como um texto de literatura fantástica. Acontece que ao longo como ele não revela o motivo de todas as pessoas desaparecerem, ao longo dos capítulos o Davi vai mergulhando, e o narrador também mergulhando em algumas reflexões sobre física quântica, sobre essa questão da teoria das cordas, o que dá uma possibilidade também de pensar nesse desaparecimento de todos como desse multiverso paralelo que é o tema comum da ficção científica. Mas tal qual o texto do Cirilo Lemos ali, né? Você não tem respostas para aquilo, se aquilo é do fantástico, da fantasia ou da ciência, né? Aquilo que aconteceu naquele planeta, naquele mundo ali de Davi. Tudo bem? Agora, é claro que eu não sei se isso convence muito, né, o leitor ali, né, de que, olha, às vezes é aquilo, né, a gente pede essa pureza do gênero de ficção científica e que essa obra não tem tanto. Ela vai flertando com o gênero, assim como ela flerta com a fantasia e o insólito. Ricardo, eu lendo, eu classificaria como fantástico. Eu não conseguiria assim ter essa percepção de ser ficção científica, né? Então, pelo menos eu só li esse capítulo e é o que eu consegui captar. Eu não consigo ver essa... O primeiro capítulo ele é insuficiente para essa marca, né, dessa especulação do porquê todos sumiram na perspectiva da ciência, né? Como tem no outro lá, que ele evoca a física e tudo mais. Mas ao longo dos capítulos ele traz algumas reflexões onde deixa esse ponto de interrogação, né? Essa aura de dizer, e aí, né? O que foi que ocasionou esse desaparecimento? Tem um outro elemento também, né, que vai possibilitar essa construção do novo, que aí sim entra nessa perspectiva de ciência, que é a relação desse livro com algumas tópicas da psicanálise, né? Mas ele tenta fazer um experimentalismo assim, né, psicanalítico com o Davi, né? Ele tenta criar uma experiência de psicanálise ali com o Davi, né? E aí, para isso, eu utilizei uma teoria um psicanalista que é o Winnicott, né? Que vai falar principalmente sobre a relação da psicanálise com o bebê naquela fase intrauterina até os seus primeiros momentos com a mãe, né? Os primeiros meses com a relação do bebê e a sua relação com a sua identificação com a mãe, né? E aí o Winnicott vai dizer assim, a participação do ambiente, nessa perspectiva da psicanálise, que é uma das formações cursivas que eu vou pegar para sustentar esse novo aí, né? Diz que essa participação do ambiente é decisiva e constitutiva para o crescimento emocional do indivíduo, né? E o Winnicott, ele vai dizer que as tendências herdadas biologicamente, elas acabam fornecendo um dinamismo desse processo, né, de amadurecimento da psique. E a singularidade de cada indivíduo, ela também estabelece relação com o ambiente e a produção imaginária. De alguma maneira, o Winnicott ele observa na psicanálise que tanto o ambiente onde o sujeito está inserido e ele cresce,
como a sua capacidade imaginativa e de significação para esse ambiente vão constituindo a sua psique, como se fosse uma relação dialética ali, né? Essa ideia de amadurecimento emocional está muito presente nos estudos dele, né, desse psicanalista. E esse amadurecimento emocional se dá em contato com o ambiente facilitador, né? Se o ambiente, essa relação do bebê na sua fase intrauterina com a mãe, possibilita a incorporação de experiências do indivíduo proveniente de sua criatividade. E aí é necessário que, ao longo da vida, o sujeito vá combinando esses fatores herdados, os fatores ambientais, né? Essa relação daquilo que ele pega de experiência com a mãe ou com o seu entorno, né? Afetivo ali, que apresenta para esse sujeito o mundo e tudo mais, com os fatores ambientais, para que ele constitua a sua personalidade individual, e aí ele vai evoluindo a sua psique ao longo da vida, né? E aí o Winnicott vai observar que, assim, distúrbios e patologias, traumas e tudo mais vão surgindo ao longo dessa troca do sujeito com o ambiente, essa ressignificação do sujeito com o ambiente ao longo da vida. Bom, o que isso tem a ver aí com o Sozinho do Deserto Extremo, né? O Winnicott ele dá muita ferramenta para refletir sobre essa questão da solidão, do estar só, da condição de estar só, né? E ele vai dizer que a solidão ela surge de forma embrionária nos primeiros instantes de vida consciente do homem, né? Na sua fase intrauterina. Vai dizer que nessa fase intrauterina a primeira consciência, né, do ser vivo seria essa solidão essencial, né? E ele vai apresentar pelo menos 3 categorias que ele vai retratar essa ideia da solidão, assim, que seria a dependência absoluta, a dependência relativa e essa independência relativa. No capítulo 1, o que a gente pode identificar seria esses 2 estágios primeiros, né? Como que o narrador ali da obra, ele brinca com ao construir Davi ali, né? Ele brinca com essa relação de dependência absoluta e dependência relativa, tirando Davi do mundo dele e colocando esse Davi num mundo novo, de maneira abrupta, quase como um rompimento traumático, né? E aí ele vai trabalhar com é possível a gente identificar pelo menos essas 2 categorias aí, que seria a dependência absoluta e a dependência relativa proposta pelo Winnicott, né? O que seria essa dependência absoluta, né? Para o Winnicott seria a atenção, né, para a solidão essencial. A dependência absoluta compreenderia como o estado do ser ao emergir do estado de não ser. Essa é a primeira consciência abrupta que ele tem de ser alguma coisa, né? E aí trata-se de uma consciência incipiente dessa continuidade do ser. E essa dependência absoluta é teorizada pelo psicanalista ali, que ela acontece na transição dessa fase intrauterina, dessa dependência, né, absoluta com a mãe e tudo mais, para o mundo, né? E aí ele diz que trata-se de uma consciência incipiente da continuidade do ser e do existir no tempo, anterior à capacidade do indivíduo racionalizar o mundo que vive. Então, o sujeito ele emerge dessa maneira não do inorgânico, né? Quando ele diz assim, de onde sai, né, a vida, a capacidade de consciência e tudo mais, não sai do inorgânico, mas de uma sensação de solidão essencial que vai sendo preenchida na interação social e no convívio com o mundo. E a dependência relativa seria o sujeito que é processualmente integrado, temporalizado, ele vai sendo realizado nesse mundo
e tornando-se capaz de reconhecer coisas e predizer acontecimentos. Então ele sai de uma capacidade de consciência com relação ao mundo e de significar o mundo, que é totalmente incipiente, né, onde ele está ainda nessa transição do existir e não existir, e ele vai depois para uma dependência que é relativa, porque ele ainda precisaria de um guia, né, que no caso do Winnicott, quem acompanha essa ideia da dependência relativa seriam os responsáveis maternos, paternos, né, para ir integrando a criança, temporalizando, realizando a existência desse ser vivo. E aí você tem essa tendência de integração do sujeito em uma unidade, né, que implica o reconhecimento desse mundo e o desenvolvimento emocional do indivíduo, a sua característica individual. Bom, essa ideia da psicanálise, ela, principalmente essas duas reflexões da dependência absoluta e da dependência relativa, ela pode ser observada, por exemplo, nesse recorte aqui, né? Que logo no começo do capítulo, né? Ele diz assim: ele é apenas um homem sem qualidades visíveis, nem jovem, nem velho, nem inteligente, nem obtuso. Pior, nem rico, nem pobre. Ele é apenas um homem comum e desencantado, que já acreditou em muita bobagem ideológica, na civilização, na economia de mercado, na inteligência moral, e agora só acredita no fogo. Ele já teve uma mulher, também já teve filhos amados. 60 e tantos dias atrás, sua vida era muito diferente, sua filosofia era outra, mais mundana, menos solitária. Agora só o fogo interessa, o fogo que ilumina, o fogo que purifica. Ele é só um homem sem graça e sem carisma, que se acha, me perdoa a expressão vulgar, um bruxo de desenho animado, um aprendiz de feiticeiro, o último da face da terra. Quer dizer, o que há dessa psicanálise proposta pelo Winnicott que poderia auxiliar a uma construção de sentido desse texto para fortalecer essa ideia do novo ou essa característica de ficção científica nesse texto, né? O autor, o narrador aí, né? Ele compreende que o meio ambiente é um dos agentes responsáveis por um processo de involução emocional de Davi. Ao invés da psicanálise que você nasce e vai adquirindo evolução emocional e amadurecimento emocional e acumulando traumas, né, e tudo mais, mas você vai se desenvolvendo enquanto ser humano emocionalmente, o Davi, quando ele troca de realidade abruptamente, quer dizer, quando ele acorda naquele instante, né, há 60 dias atrás, e ele percebe que não tem ninguém naquele mundo, ele começa a passar por um processo de involução emocional. E o romance começa no dia 60, quando ele já está há 2 meses sem interação com ninguém no mundo. E aí a gente percebe o resultado dessa involução emocional, quando Davi se vê na condição de um bruxo, né, identificando nas chamas a fada dragão e tudo mais, com a condição emocional completamente deturpada e confusa. O personagem ele não tem crescimento emocional, se a gente for refletir nessa perspectiva, né? Não há crescimento emocional do personagem diante dessa condição de estar só. Ele está em disjunção à provisão ambiental, né? Ele não consegue acompanhar e dar significado de progressão para o mundo que ele vive agora. E Davi sente-se confuso em relação ao meio, já que ele não tem explicações objetivas para o desaparecimento de todas as pessoas. E esse insólito, né, que confunde a cabeça de Davi, também confunde aí a cabeça do leitor, do co-enunciador, né, que constantemente pode arriscar palpites para o que aconteceu com toda a humanidade, por que simplesmente desapareceu. E aí o livro estabelece essa relação quase que intertextual